Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre processo administrativo de trânsito, dessa vez falando sobre os principais argumentos a serem utilizados no caso das infrações relacionadas à sinalização de trânsito. Então, aguenta aí que a gente já fala mais sobre o tema. Bom pessoal, antes de mais nada, é importante deixar bem claro que a intenção aqui não é defender o infrator ou livrar o infrator de uma punição. Se você cometeu infração, a legislação de trânsito prevê uma punição adequada para essa irregularidade que foi praticada. No entanto, vale lembrar que a lei não se aplica só para o condutor. A lei vale para os dois lados, ou seja, o condutor e também a administração pública, nesse caso os órgãos de trânsito e a fiscalização de trânsito. Então, quando existe algum aspecto legal que deixou de ser observado por parte da fiscalização de trânsito, então esse auto de infração não pode se tornar uma punição, uma penalidade a ser aplicada ao infrator ou ao suposto infrator. Então, olha, o primeiro ponto que vocês devem saber é o seguinte, no CTB nós temos o capítulo 7, que trata da sinalização de trânsito, vai do artigo 80 ao artigo 90. E nós temos ainda 6 volumes dos manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Resolução 180, 236, 243, 483, 486 e 690. Todas elas do Conselho Nacional de Trânsito. No próprio CTB, especificamente no artigo 90, existe o que fica estabelecido ali é o seguinte, que não serão aplicadas as sanções previstas no CTB por inobservância à sinalização quando ela for insuficiente ou incorreta. Ou seja, fica claro que se a sinalização for insuficiente ou se ela for incorreta, ou seja, foi implantada incorretamente, a sinalização realmente está errada ou falta sinalização, então não pode existir nenhum tipo de punição. E nesse mesmo artigo 90, especificamente em seu parágrafo 1º, nós temos a determinação que quem implanta a sinalização é o órgão de trânsito com circuncisão sobre a via e ele é quem responde pela falta ou até mesmo pela incorreta colocação. Nesses manuais de sinalização que eu mencionei para vocês, e vale lembrar que além disso ainda temos o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que está regulamentado na resolução 160/2004 do CONTRAN, que é o conjunto de sinalização de trânsito, mas os manuais trazem para a gente alguns princípios da sinalização, como por exemplo, o princípio da legalidade, ou seja, a sinalização ela tem que estar prevista em lei. Você não pode ser autuado, por exemplo, quando não tem, quando aquela sinalização existente no local, ela não está prevista na legislação de trânsito. Então esse ponto aí você pode questionar na sua defesa ou no seu recurso. Outro aspecto é em relação à padronização da sinalização. Exemplo, imagina lá que você tem uma placa de regulamentação que ela foge completamente aos padrões estabelecidos na lei. A resolução 180 traz o Manual Brasileiro de Sinalização de Regulamentação, que é o volume 1 do Manual de Sinalização. Então, se a placa de regulamentação ela está diferente daquilo que estabelece a lei, não pode existir nenhum tipo de punição. Tem que ter também manutenção e conservação da sinalização, ela tem que ser visível e legível, tanto de dia quanto de noite. Então, se você tem uma sinalização encoberta, se você tem uma sinalização em mau estado de conservação, é totalmente questionável uma autuação nessas circunstâncias. Inclusive, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que está regulamentado na Resolução 371 de 2010 do CONTRAN, em suas disposições gerais, orienta o agente de trânsito a não autuar. Ele deve, na verdade, reportar o problema ao órgão de trânsito para que seja adotadas as medidas de correção daquela sinalização irregular, tá certo? Ainda, situações que o pessoal acha que é infração, como por exemplo, não tem uma placa de regulamentação, mas o meio-fio está pintado de amarelo. O meio-fio pintado de amarelo não proíbe o estacionamento. O que proíbe é a placa. Então, nesse caso, nós temos ali uma insuficiência de sinalização, está faltando a placa. Então, tanto o artigo 90, CTB que eu mencionei, como os manuais brasileiros de sinalização de trânsito podem ser utilizados para você questionar uma autuação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links dessas normas que eu mencionei para vocês, porque aí se for alguma dúvida sobre uma sinalização ou outra, você pode dar uma conferida no manual e construir a sua argumentação de defesa a partir desses princípios, a partir dessas determinações constantes no CTB e na legislação complementar do Conselho Nacional de Trânsito. Beleza, gente? Ficou com alguma dúvida? Concorda com o auto cordial? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui no seu canal Sala de Trânsito é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, gente? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.